Oi, gente, bom dia. Tô de volta. E hoje eu vou começar a falar para vocês um pouco sobre trigonometria numa série de aulas que vão englobar todos os assuntos dessa parte da matemática. Bom, antes de mais nada, eu queria explicar como é que vai ser um pouco disso, dessas minhas aulas. As minhas aulas, elas são simples e curtas, tá? Não tem desenho, não tem firuleta, não tem luzinha piscando, não tem nada. São simples, que vão direto ao ponto, e eu vou tentar passar o máximo de informação para vocês, visando o vestibular, que acaba não cobrando muita coisa aprofundada na primeira fase, na segunda fase é um pouco diferente, mas na primeira fase vocês têm que saber um pouquinho de tudo e é isso que eu vou acabar passando para vocês. Bom, nessa primeira aula de trigonometria eu vou tratar sobre arcos e ângulos, tá? Arcos e ângulos não é um assunto difícil, ele é um assunto básico da trigonometria e que ele é cobrado inserido dentro dos outros assuntos. Então, por isso que os conceitos dessa parte da matéria têm que estar bem fixados na mente de vocês. Bom, para começar, segue aqui o meu cursor. Eu tenho arcos de circunferência. O que é isso? Bom, eu tenho uma circunferência aqui qualquer, uma circunferência lambda, qualquer que seja, de centro O e raio qualquer. E eu coloquei dois pontos, o ponto A e o ponto B. O que eu fiz quando eu inseri esses dois pontos na minha circunferência? Eu dividi ela em duas partes. Eu tenho esse arco aqui e eu tenho esse arco aqui, tá? São dois arcos de circunferência que são o arco AB, tá? Arco AB tem essa firuletinha aqui em cima para denotar que é um arco, tá? Aqui eu tenho um caso particular, só trouxe de conhecimento para vocês. Eu tenho a mesma circunferência, só que eu coloquei o ponto A e o ponto B em cima do mesmo ponto, tá? Eu vou ter aqui também dois arcos de circunferência, tá? Eu tenho o arco de circunferência em cima desse ponto, que é denominado arco nulo. E depois eu vou ter esse arco total aqui, que é denominado como arco de uma volta, tá? Isso daqui é só por conhecimento, mas é o basiquinho da matéria. Bom, o que acontece? Se a gente quer comparar arcos, a gente precisa criar uma medida para compararmos, né? Então, por exemplo, eu queria comparar aqui nessa mesma circunferência de centro O e raio qualquer, dois arcos. Então, eu coloquei 4 pontos A, B, C e D e eu marquei aqui. Então, eu tenho o arco AB e o arco CD. E eu queria comparar o comprimento desses arcos, né? A medida deles. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma medida, né? Eu tenho que ter uma unidade. Então, eu defini aqui a minha unidade como um arco unitário. Tem gente que se confunde o que é algo unitário, se é um arco, se é uma medida. Gente, é a menor medida que você tem com relação àquilo que você quer medir. Explicando melhor. Por exemplo, eu quero medir esse arco unitário. Então, eu peguei isso daqui, esse arco AB, e dividi ele nas menores partes que eu conseguia. Normalmente, a gente pega a medida total e divide pelo módulo dela, tá bom? E aí, eu tenho essa medida de arco unitário. Então, aqui no caso, esse arco AB, ele mede 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos unitários com relação a isso, tá bom? Aí, a gente precisa padronizar essas unidades, porque senão fica
com o que eu vou medir? Então, arco a gente mede em grau e em radiano. O que vocês precisam saber? Só por curiosidade. Radiano, né, que é aqui escrito em rad, é um arco unitário cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que contém o arco a ser medido. Só por curiosidade, não precisa decorar isso. O que vocês têm que saber? Fazer essa regrinha de 3 aqui. 180 graus é igual a π radiano. Então, eu vou ter o número y aqui de graus, eu vou ter o número x π radianos. Tá? Gente, é regra de 3. Tá? Se você quiser descobrir quanto, por exemplo, vale 60 graus em radianos, você vai colocar 60 graus aqui, vai dar um número em radianos. Se você quer descobrir quanto que vale 2 radianos, você coloca 2 radianos aqui e você vai ter o valor dele em graus. Aí a gente tem que medir os ângulos, tá? Então, da mesma forma, eu tenho aqui a minha circunferência de centro O e raio qualquer, né? Um raio R, tá? E eu quero medir, e eu tenho um arco aqui também, esse arco AB aqui, esse arco de dentro. E eu quero medir quanto que vale esse ângulo alfa, né? Aqui. Bom, o que eu tenho que fazer? Como eu vou pensar isso? Esse arco AB, ele corresponde a um único ângulo central, tá? Normalmente a gente mede sempre o arco de dentro, tá? Tem gente que confunde medir o arco de fora, não. Mas você tem que medir o arco de dentro aqui, tá? Então, eu vou medir esse ângulo central, tá, gente? Quando eu vou medir isso daqui em radianos, depois vocês voltam lá, e se vocês quiserem saber em graus, vocês voltam e fazem a conversão. Mas essa conta é em radianos, que eu quero medir esse ângulo AOB, tá? Eu simplesmente faço essa continha aqui. L sobre R. O meu ângulo vai sair em radianos. Isso é lógico, tá, gente? Ó, se eu pegar aqui esse valor L e eu dividir por essa distância, por esse R aqui, eu tenho o meu alfa. Tá? Mais pra frente, quem não tem muita familiaridade com matemática e tal, mais pra frente vocês vão conseguir perceber isso, que é bem lógico. Então, se cair um exercício disso, o exercício com certeza ou ele vai te dar o R, ou vai te dar o alfa para calcular o L, ou vai te dar o L e o R para calcular o alfa. Não tem problema. Lembrando, gente, que isso daqui sai em radianos. Se vocês quiserem saber em graus, vocês voltam lá e fazem a conversão. Bom, e por fim, a gente vai entrar num assunto que vai perseguir a gente durante toda a trigonometria, que é o ciclo trigonométrico, tá? Por definição, eu vou pegar um plano cartesiano UV, XY, qual seja, tá? Ortogonal. E eu vou considerar a minha circunferência, eu posso chamar essa circunferência do que eu quiser, eu posso chamar ela de lambda, por exemplo, de centro O, e raio 1. Tem que ser raio 1. Para ser um ciclo trigonométrico, ela tem que ser raio 1. Então, obviamente, o comprimento dessa circunferência, todo mundo lembra da fórmula, o comprimento é igual a 2πr. Então, o comprimento dessa minha circunferência é 2π, né? Eu vou dar uma volta aqui, eu vou andar ela 2π, tá? Aí, o que eu vou tirar disso? Por que eu preciso colocar 1 aqui? Vocês vão ver que isso daqui vai definir todos os seus senos e os seus cossenos, a sua tangente, a sua cossecante, o que for a partir disso. E
a circunferência ela tem 2π radianos, ou 360 graus. Então, por isso que o raio tem que ser 1. Então, vamos supor, eu quero supor que o meu x aqui seja 0. Ela está sobre o meu ponto A. Então, ela está sobre o meu ponto A. Ponto. Se o meu x for maior do que 0, então a gente parte de A um percurso de comprimento x. Então, por exemplo, sei lá, x igual a π sobre 2. Então, ele está aqui, porque aqui é π, aqui é menos π, que é π sobre 2. Não, falei besteira. Bom, enfim, aqui é π sobre 2, que é 90 graus, né? Tudo isso daqui é de π, tá? Aqui, 90 graus, π sobre 2. Então, a gente parte daqui do anti-horário, tá? E a gente vai encontrar o ponto que a gente quer, no caso. Se o meu x for menor do que 0, por exemplo, o meu x é menos π sobre 2. Então, eu vou andar π sobre 2, lembrando que tudo isso daqui mede π, tá? Tudo daqui mede π. Aí eu venho aqui π sobre 2, tá aqui, π sobre 2. Menos π sobre 2 no caso, né? Então, você tem esse negócio. Ah, mas eu quero 3π sobre 2. Então, π sobre 2, π mais π sobre 2. Então, π mais π sobre 2 dá 3π sobre 2. Dá aqui. Uai, mas deu no mesmo que se eu andasse menos π sobre 2. Isso, é uma propriedade do ciclo trigonométrico, tá? Mas vamos adotar, como sempre, fazer a volta no sentido anti-horário, que aí vocês, que é o que a maioria dos exercícios fazem. Mas se for anti-horário, se for aqui no horário, é quando é negativo, quase ninguém usa, tá? Então guarda isso. Sai daqui, tudo isso daqui mede π, aqui mede π sobre 2, e aí você vai fazendo a volta, que se chama ciclo trigonométrico. Tá bom, gente? Então, essa foi a primeira aula de trigonometria. É uma aula bem básica. Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho. Voltem no livro que vocês adotam. Deem uma lida, tá? Eu não fiz exercício porque é bem basicão mesmo. Vocês têm que saber só os conceitos disso daqui. E das próximas aulas a gente começa a aplicar esses conceitos básicos de medida de arco, de radianos e principalmente do ciclo trigonométrico. Tá bom, gente? Falou, é isso. Tchau, tchau. Até a próxima aula.